Você tem algum grande arrependimento? Tenho. Não, quando eu tomo uma decisão, eu pensei o suficiente pra tomar ela. Muitos. Não, nada. Bom, de não ter aproveitado mais a vida agora que a gente chega no final, fala, devia ter aproveitado mais. Ai, Clara, vou te falar que o tema do episódio de hoje é meio sensível pra mim, viu? Ixi, por que, Danda? Algum grande arrependimento na vida? Olha, um específico não. Mas eu sou aquela pessoa que quando alguma coisa dá errado, fica pensando, e se eu tivesse feito algo diferente? Será que as coisas teriam sido melhores? Sabe? Também sou muito ansiosa, então às vezes eu acabo tomando umas decisões por impulso, assim. E aí o arrependimento bate e aquilo fica dias me consumindo. Eu sei que aceitar e encarar de frente as consequências das nossas escolhas é sinônimo de maturidade. Mas, ai, difícil demais. E você, tem algum grande arrependimento, Clara? Sim. Ó, eu vou compartilhar um negócio bem pessoal. No início da carreira, eu conquistei a vaga dos meus sonhos, que era exatamente o motivo que me fez cursar jornalismo. E aí, a minha chefe da época perguntou se eu topava mudar de cargo no mesmo veículo, para receber o mesmo salário, mas em outra função. Eu acabei topando por medo dela achar que eu não me abria para desafios. Juro, foram anos de frustração. Às vezes, eu também me pego com vergonha de alguma coisa que eu falei. Eu penso que eu podia ter feito diferente, sabe? Mas também não fico me martirizando. Eu acho que muita gente passa por isso. Mas quais será que são os arrependimentos mais comuns dos seres humanos no geral? E como podemos lidar de forma mais positiva com esse sentimento tão presente nas nossas vidas? É o que a gente vai entender nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Clara Novaes. E eu sou a Dandara Fonseca. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto pra quem quiser palpitar. Hoje a gente veio aqui para a Avenida Paulista, um símbolo da cidade de São Paulo, conversar sobre o assunto e ver se essa galera que passa pelas calçadas aceleradíssima, parecendo estar sempre atrasada para o próximo compromisso, topa compartilhar com a gente alguns dos seus maiores arrependimentos. O dia não tá dos mais lindos, não. Tá nublado, de vez em quando começa uma chuvinha gelada, mas ainda não tô arrependida de ter vindo. Bora pro nosso papo. O arrependimento faz parte da experiência humana. Considerando que somos livres para tomar as nossas próprias decisões e reconhecendo que ninguém acerta o tempo todo ou se orgulha de tudo que já fez na vida, é natural que esse sentimento apareça em alguns momentos. Ele pode ser suave e passageiro, relacionado a bobagens do cotidiano, como não ter ido a uma festa que pareceu super legal, por exemplo, ou se transformar em uma sombra duradoura, principalmente quando traz consequências desagradáveis para a nossa vida e a de outras pessoas. Mas uma má notícia: alguns estudiosos acreditam que o arrependimento está se tornando mais presente nas nossas vidas. E um dos fatores que contribuem para isso é a crescente quantidade de opções disponíveis em diversos momentos de decisão, desde o que assistir até com quem se relacionar. Para o psicólogo norte-americano Barry Schwartz, autor do livro O Paradoxo da Escolha, de 2004, o excesso de opções resulta em uma menor satisfação com a escolha feita e, consequentemente, em um nível maior de arrependimento. Nós conversamos com o psicanalista Lucas Bulamar sobre o assunto. É uma certa ideia de sujeito bastante contemporânea, que é esse sujeito que pode escolher tudo, sujeito que tem um mundo de escolhas, né, um universo de escolhas. Então acaba tendo uma força de escolha, uma força de vontade, né, no caminho que se orienta, bastante tênue, bastante fraca, né, bastante apagada. Porque é sempre possível, e talvez até melhor, se você tivesse escolhido alguma outra coisa. E isso, eu acho que testemunha bastante para a nossa incapacidade de sustentar nossas escolhas por um certo tempo. E aí a gente pode ter uma série de pessoas falando de relacionamentos também, por exemplo, né? Você escolhe alguém para ser uma parceira, um parceiro, uma aliança, uma amizade, mas está sempre olhando pela janela e pensando que mundo que está lá fora que você poderia ter escolhido. O Lucas aponta 3 aspectos ou tipos de arrependimento. O primeiro está mais relacionado ao lado afetivo, como quando magoamos alguém que a gente gosta ou tomamos atitudes e decisões equivocadas que envolvem outras pessoas. Já o segundo pode ser considerado mais cognitivo. Ele surge quando você tinha condições conscientes de tomar uma decisão melhor, mas, por algum motivo, optou pelo caminho menos benéfico. Um bom exemplo é quando você come aquele fast food pela terceira vez na semana, sabe? Quem nunca?
O terceiro é quase uma combinação dos dois anteriores e está mais relacionado à moral. Seu foco é a busca pela redenção e o desejo de corrigir erros e ações que vão contra os nossos valores. Ele também está frequentemente relacionado a uma perspectiva religiosa, de se redimir dos pecados. Mas, independentemente do tipo de sentimento, o arrependimento nunca é agradável. E o Lucas explica por quê. A gente carrega dentro de si um ideal do eu, vamos dizer assim. Então, a gente está sempre vivendo à sombra do que é esse ideal. A gente está sempre mirando, vamos dizer assim, a essa versão. Acho que essa palavra está bem na moda, né? Essa expressão, essa melhor versão de nós mesmos. Então, quando a gente toma uma decisão e não está nos conformes do que poderia levar a gente a esse ideal, a gente tem essa contraparte afetiva, que é um sentimento de arrependimento, ou essa reação cognitiva, né, consciente de que a gente não curtiu muito, seja porque nós mesmos chegamos a essa percepção, né, de que o que a gente escolheu não foi a melhor coisa, ou sob a admoestação de um outro, né, de que o que a gente fez não foi legal. Então, justamente porque a gente está sempre aquém do ideal, a gente está sempre sofrendo, vamos dizer assim, as represálias, as contestações de uma instância que está sempre governando a gente por cima. Inclusive, por estarmos sempre em busca dessa versão idealizada de nós mesmos, é comum que a gente adote uma postura mais cruel e menos compreensiva com os nossos próprios vacilos, mesmo nos momentos mais banais. Eu acho que tem algumas situações um pouco banais que podem ser ruminativas, porque não somos neuróticos, né? A gente tem também, de novo, como eu falei, um certo apreço, às vezes um tanto doentio, por nosso narcisismo, por nosso ideal do eu. Então, nesse sentido mais geral, né, a gente pode ficar ruminando bastante por temas dos mais banais possíveis, que envolvem algo que, de certa maneira, a gente percebe, fantasia ou estima, que feriu a nossa imagem social, né? Eu acho que no sentido bem general, bem generalista, assim, bem amplo, talvez isso seja das maiores causas de ruminação. A forma com que você se apresentou num grupo, aquilo que você falou no vídeo foi gravado, esse boa viagem para alguém que te vendeu a passagem, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa acaba pegando a gente, às vezes mais ou menos compreensivamente. Muitas vezes a gente enxerga a culpa e o arrependimento como a mesma coisa. Mas o Lucas ensina que não é bem assim. A culpa é o sentimento de angústia que aparece quando achamos que fizemos algo errado ou acreditamos que não estamos à altura das nossas próprias expectativas e das expectativas dos outros. Já o arrependimento pode ser visto como a fase seguinte, e muitas vezes está relacionado à vontade de agir e mudar. Segundo Daniel Pink, autor do livro O Poder de se Arrepender, como avaliar o passado para seguir adiante, nossos principais arrependimentos são não ter conseguido expressar algo ou se conectar com alguém, errar em um julgamento moral, fazer escolhas erradas que resultam em consequências graves e recuar quando dava para ter ido em frente. Recuar quando dava pra ter ido em frente. Nossa, fiquei reflexiva, hein? Inclusive, tô curiosa pra saber, do que será que as pessoas que estão aqui na Paulista se arrependem? Eu acho que arrependimento é de poder ajudar mais meus pais, as pessoas que estavam do meu lado e até algumas pessoas que eu, infelizmente, deixei na mão, mas não por minha culpa, pelas circunstâncias do mundo, né? E eu acho que me arrependo de não ter sido mais porra louca ainda, sabe? Que agora eu tenho mais de 30 e eu fico, ai, devia ter feito aquilo, mas eu tava cansada. Devia ter feito, pronto, sabe? E você acha que por que você não fez isso na época? Eu acho que pensando muito que as outras pessoas iam pensar, ou às vezes questões minhas mesmo, assim, de insegurança, sabe? Primeiro, eu tinha um valor que, na verdade, estava juntando para pagar a faculdade. Eu acabei comprando uma moto. Segundo, arrependimento de um relacionamento que eu acabei me frustrando. E o terceiro arrependimento que eu poderia ter tido melhores notas assim na minha escola e acabou que eu faltei assim, vocabulando aula para ajudar minha família. E às vezes eu passo a noite pensando no IC, de coisas que fizeram lá em 2005, 2006, que eu não tenho controle nenhum, ninguém pode me dar o que aconteceu, mas eu ainda fico pensando, e se eu tivesse pegado aquele caminho, sabe? E quando esse sentimento bate, o que você faz? Vem problemas novos, que aí eu falo, vamos cuidar desse problema que tá acontecendo agora no presente. Vou beber. Tô geralmente escutando uma boa música, pensando em coisas boas e nas pessoas que fazem a gente acreditar num mundo melhor, né? Não tem jeito. Parece que conforme a vida vai passando, a gente vai acumulando mais arrependimentos.
E apesar de cada um ter a sua própria coleção de lamentações, digamos assim, existem algumas que são compartilhadas por muita gente com o passar dos anos. Uma delas, que inclusive foi citada em uma das respostas, é ter se preocupado demais com o que os outros pensam. Pois é, quanta coisa a gente não deixa de viver, ser e fazer por medo do que algumas pessoas, das quais a gente nem vai lembrar daqui a alguns anos, vão pensar. Tem também a questão de passar pouco tempo com as pessoas que importam, né? Principalmente com os mais velhos, como avós e pais. Sim, é essencial reservar tempo para viver momentos de qualidade com quem a gente ama. Isso quer dizer estar presente de verdade, sem ficar pegando o celular toda hora para ver mensagens do trabalho. Aliás, tá aí outro arrependimento que costuma aparecer com os anos: ter se importado e se estressado demais com o trabalho. Ui, senti aqui. É claro que todo mundo precisa pagar boletos, mas às vezes, por vício ou simplesmente no piloto automático do capitalismo, a gente acaba trabalhando demais e deixando de viver o que realmente importa por falta de tempo ou fôlego. Inclusive, esse papo me lembrou que, além da galera da rua, a gente também perguntou para as pessoas do The Summer Hunter Club, a nossa comunidade no WhatsApp, do que elas se arrependem. Bora ouvir algumas respostas? Eu me arrependo de ter virado CLT muito jovem, ter ido conhecer o mundo, ficado, sei lá, 6 meses, 1 ano de sabático. Achei que tinha que trabalhar para conseguir dinheiro para depois fazer isso. Mas aí depois que você entra, é difícil você sair, né, dessa vida de ter dinheiro, pagar as contas, etc. Então, hoje em dia é mais difícil, larga tudo para ir rodar o mundo. Meu arrependimento é não ter comprado Bitcoin quando eu vi que estava 3 mil. E pouco tempo depois estava 100 mil. Eu me arrependo muito de não ter morado fora do Brasil quando era jovem, para conhecer outras culturas, outros estilos de vida. Acho que isso faz uma diferença grande quando a gente enxerga outras maneiras de viver, outros jeitos de encarar problemas. E o que eu me arrependo é de ter permanecido por muito tempo com pessoas ou em lugares que não me cabiam mais. Essas experiências me fazem hoje estar muito mais atenta aos sinais, ter muito mais cuidado comigo mesma e ir embora rápido, quando eu já não posso ser mais eu. Nossa, me identifiquei com esse último, hein? Mas é isso. Essas experiências serviram de aprendizado. Me ensinaram a não ficar engasgada. Ah, e lembrei de outro arrependimento comum, que costuma surgir conforme a gente vai envelhecendo: ter levado uma vida sedentária. Aqui vai um conselho, hein? Vai cuidar dessa postura, do coração e dar um boost na sua musculatura já. Você certamente vai se agradecer mais pra frente. Não ter usado protetor solar, não ter cuidado melhor dos dentes, deixar de guardar dinheiro, fumar só um cigarrinho. A lista de arrependimentos frequentes é imensa. A gente podia ficar uns 2 episódios aqui só falando dela. Mas tem também aqueles arrependimentos que ainda são considerados tabus, né? Um exemplo que a gente já abordou aqui no Desenrola é o das mães arrependidas. Ou seja, mulheres que, por mais que amem os seus filhos, não gostam de ser mães. Pois é. Cada vez mais mulheres estão encontrando coragem para falar sobre esse sentimento tão complexo. Aliás, por ser uma experiência intensa e repleta de responsabilidades, a maternidade costuma trazer consigo diversos arrependimentos. A jornalista e apresentadora Astrid Fontinelli compartilhou com a gente um dos que está vivendo atualmente. Esses arrependimentos assim mais recentes estão muito voltados para minha relação com um adolescente, com o meu filho Gabriel. Ele tem 16 anos, ele é um ótimo argumentador. Então um não para ele tem que ser muito bem elaborado, porque ele, né, questiona, e às vezes a Ariana fala mais alto e eu dou aquela grita. E me arrependo, porque é um exercício. Se ele é bom na argumentação, eu tenho que ser boa também na argumentação. Eu acho que a gente não precisa elevar o tom da voz. Astrid também nos disse que, com o tempo, além de tomar decisões mais assertivas, ela foi aprendendo a lidar melhor com os arrependimentos, inclusive quando outras pessoas estão envolvidas. Porque eu sei também pedir desculpas. Eu acho que quando a pergunta é o que você costuma fazer após se arrepender, se for com o outro, se teve a ver com o outro, é pedir desculpa. E se for alguma
escolha errada, bobagem, vou falar uma bobagem agora. Comprei uma roupa, cheguei em casa, não era nada daquilo. Desculpa, escolhi errado, porque eu já fui essa que ficou e nunca mais trocou, tá? Então, eu acho que o arrependimento faz parte do desenvolvimento humano e trabalhar com ele é aceitá-lo e desfazer o equívoco. Também hoje tenho consciência de que, graças aos erros, estou mais sedimentada. Olha, muito legal isso que ela falou. Porque apesar de ser um sentimento desagradável, o arrependimento pode nos ensinar algumas coisas. Segundo Daniel Pink, o mesmo pesquisador da lista que a gente já citou, o lado bom do arrependimento é que ele pode ser uma fonte de autoconhecimento e crescimento. Refletindo sobre o que aconteceu, também é possível ter mais clareza sobre o que valorizamos na vida e direcionar as nossas ações futuras. Na nossa conversa, o Lucas Bulamar também reforçou que o arrependimento é essencial nas nossas vidas. Eu acho que não é exagero dizer que nosso desenvolvimento, ele é todo, especialmente no começo da vida, ele é todo condicionado à nossa capacidade de se arrepender. Não só se arrepender, como eu disse, que através da culpa como um sentimento primário, né? Mas também de reparar a partir do arrependimento, né? De reparar uma relação que ficou, ou um objeto que você sente ou percebe, né? Porque esse objeto talvez seja expressivo o suficiente, e ficou danificado por causa de um ato, um gesto, um impulso seu. A gente também trocou algumas mensagens por e-mail sobre o assunto com a Monja Coen. E ela disse que no budismo, o arrependimento é visto como uma purificação, uma forma de assumir as imperfeições e se propor a melhorar. Não é à toa que de 15 em 15 dias, na lua cheia e lua nova, Shakyamuni Buda, o fundador do budismo, recomendava a todos os seus discípulos e discípulas que eles se arrependessem. Arrependimento com hora marcada? Como que funciona isso, Clara? Sim, arrependimento com hora marcada. Deixa eu tentar explicar. Antes, era uma cerimônia onde aqueles que cometiam infrações ao código de ética e convivência criado por Buda expunham isso publicamente e firmavam um compromisso de transformação. Atualmente, esse rito deixou de ser público para ser realizado internamente, em profunda autoobservação. Existem também algumas atitudes que podem nos ajudar a lidar melhor com o arrependimento. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o escritor e psicólogo clínico Rossandro Klinge aconselha não ignorar ou fugir dessa emoção, já que isso pode intensificar o arrependimento a longo prazo. No entanto, é importante também ter cuidado para não supervalorizar a situação, o que pode nos paralisar e aprisionar em emoções como a culpa e a vergonha. Para que isso não aconteça, vale lembrar de tratar a si mesmo com mais autocompaixão. Sabe quando um amigo se arrepende mortalmente de alguma coisa e você estende a mão, por mais que ele tenha errado? Então é mais ou menos por aí. Tenha a mesma generosidade com você. Falando em amigos, desabafar com as pessoas mais próximas é uma ótima forma de aliviar esse sentimento. Se você não consegue se abrir, tenta pelo menos escrever um pouquinho sobre isso, de pouco em pouco, até sentir o fogo abrandar. O Rossandro também ressalta a importância de não deixar que os arrependimentos do passado afetem o nosso presente. Agiu de forma que você não se orgulha? Deixou de tomar uma decisão que queria por insegurança? Tudo bem, acontece. Agora é usar esses aprendizados para viver melhor o hoje. E se você tem algum arrependimento que pega fundo em você e afeta o seu bem-estar, procurar um psicólogo ou um psicanalista pode ajudar a colocar tudo isso que a gente está falando aqui em prática. Vale lembrar que nem todo arrependimento é irremediável. Às vezes, dá para correr atrás do prejuízo ou, pelo menos, amenizar a situação que causa tanto incômodo. Se para isso se resolver, você precisa pedir desculpas para alguém, existem algumas dicas para fazer isso da melhor forma possível. Segundo Marjorie Ingle e Susan McCarthy, autoras do livro Sorry, 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 um bom pedido de desculpas é feito preferencialmente ao vivo ou pelo telefone e deve obrigatoriamente incluir o óbvio, as palavras "eu peço desculpas" ou "sinto muito". Evite usar frases como "desculpe, mas" ou "desculpe se", além de qualquer outra declaração que atribua a culpa ao outro ou minimize a dor de alguém. Explicar o motivo pelo qual você agiu daquela maneira, de uma forma não defensiva e sem tentar justificar o erro, pode ajudar. Também vale dizer como você vai evitar que essa situação se repita. Por último, ao pedir desculpas, esteja disponível para ouvir a outra pessoa. E aí, Danda? Tá arrependida de ter saído de casa nesse dia chuvoso? Nada, o papo foi tão bom que eu até esqueci do clima. Também, se o arrependimento bater, eu tô pronta pra lidar melhor com ele. Adorei a confiança, é isso aí. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter.
Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!